amados, olá, tudo bem? Eu espero que estejam todo mundo bem. Hoje, no nosso estudo Mulheres da Bíblia, eu vou falar sobre a sogra de Pedro. Nós encontramos ela em 3 evangelhos, em Mateus 8, 14, 17, Marcos 1, 29, 30, 31 e Lucas 4, 38 ao 41. Todos nós conhecemos a passagem da pesca maravilhosa, onde Pedro tinha passado a noite inteira pescando. Na manhã seguinte, quando ele já estava guardando as redes, Jesus chega e pede para subir no barco de Pedro. E ali ele começa a ensinar. E Pedro ouve os ensinamentos do Senhor e fica maravilhado com a autoridade e a sua sabedoria. E Jesus pede para que Pedro volte ao mar e lance as suas redes novamente. Mas Pedro tinha pescado a noite inteira e ele diz: mas Senhor, não tem peixe nesse mar. Eu conheço, porque eu sou um pescador experiente, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E Pedro lançou e veio tanto peixe, mas tanto peixe, que os barcos quase vieram a pique. Eu creio que apenas com um toque de Jesus na água, os peixes começaram a aparecer, começaram a pular nas redes de Pedro, de Tiago, de João, de André. E assim Pedro começou a ver as maravilhas do Senhor. E quando Pedro vê que ele não era um homem comum, mas ele era um homem de Deus, ele diz: afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Mas Jesus diz: não tenha medo, Pedro, pois eu te farei pescador de homens. E Jesus convida Pedro a segui-lo. E Pedro vai e segue a Jesus. Mas Pedro tinha família. Pedro era casado, porque isso nós podemos falar, ter certeza. Porque em 1 Coríntios 9:5, o apóstolo Paulo nos conta que Pedro era casado. Mas a Bíblia aqui nos relata nessa passagem que a sogra de Pedro estava enferma e estava na casa de Pedro. Não tem como nós ter certeza exatamente a localidade da casa de Pedro, se era em Betsaida ou se era em Cafarnaum. Se a sogra de Pedro realmente morava com Pedro, ou se ela só estava passando algum tempo pela sua enfermidade. Mas nós sabemos que lá estava a sogra de Pedro e a sua esposa, que tinha ficado enquanto Pedro seguia Cristo, vendo as maravilhas, os efeitos e tudo que o Senhor estava fazendo. Porque o Senhor tinha poder sobre demônios, sobre doenças. Ele tinha poder sobre a natureza. Ele era poderoso. Mas eu imagino que Pedro sabia que a sua sogra estava enferma, e isso com certeza trazia preocupação a ele. Mas ele continuou seguindo o mestre, ele não olhou para trás, ele perseverou no chamado do Senhor. Mas o Senhor conhecia todas as coisas e Jesus voltou com Pedro para Cafarnaum. A Bíblia nos relata que ele, deixando a sinagoga, foi à casa de Pedro. Foi João, Pedro, Tiago, André, Jesus, foram todos para a casa de Pedro. E chegando na casa de Pedro, alguém chama Jesus e diz que a sogra de Pedro estava enferma, estava acamada, estava com febre alta, porque assim nos diz o evangelista Lucas. Talvez por ele ser médico, dá um pouquinho mais de detalhe para nós. E o evangelista Marcos, ele nos relata que ela estava acamada. Isso nos diz que ela estava com uma doença grave. A gente não sabe exatamente precisar a doença que provocava a febre nela, mas ela estava acamada. Jesus chega, Jesus toca nela e a febre a deixa instantaneamente. Não é progressivamente, mas é instantaneamente. A febre a deixa com apenas um toque do Senhor Jesus. E nesse dia que está se iniciando, eu falo para você, mulher,
que está com um problema de saúde, com uma dor no seu corpo, não importa a região que se localiza a sua dor, se é na tua coluna, se é nas tuas pernas, se é no estômago, se é na cabeça, não importa a região que está localizada. Creia e receba o toque de Deus, receba a cura, recebe o toque de Deus nesse dia. Se você está, ou quem sabe, a sua enfermidade esteja em sua alma, você esteja angustiada, preocupada, com medo, com ansiedade, com alguma coisa que tem te preocupado, receba o toque de Deus, receba a cura, receba o poder, receba o dom de Deus para a sua vida e saia da onde você está, porque assim como a sogra de Pedro, ela se levantou quando o Senhor a tocou e foi servir. Eu declaro a você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, receba a cura, receba a restauração, comece a sonhar nesse dia. Que essa enfermidade, essa tristeza, isso que tem te paralisado, venha bater retirada em nome de Jesus e você seja curada e você seja restaurada. Que você comece uma nova semana com sonhos, com um projeto, que Deus te levante, porque Deus te ajuda, Deus te sustenta, porque Deus se preocupa sim, porque Jesus voltou a Cafarnaum, voltou à casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Ele sim, ele se importa, ele quer te ajudar, ele te ama, ele tem cuidado de ti. Receba a cura, receba as bênçãos do Senhor nessa nova semana. Lute, conquiste, seja realizadora, faça projetos, faça grandes coisas, porque Deus é contigo, Ele te sustenta, Ele te guarda. Não temas, faça tudo aquilo que o Senhor te mandar e se levante, porque Deus é contigo, Ele segura na tua mão, Ele te cura com apenas um toque. Receba essa palavra, receba essa cura, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família.